Diego foi bem corajoso, me convidar para pregar no culto do amigo. Convidar pastor para pregar em culto de amigo, né? Pastor é ensino, né? Então vamos ensinar os amigos hoje, né? É o que nos resta. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Não, desculpa, capítulo de número 2. Primeira Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos ler alguns versículos. Eu fiquei sexta-feira à noite, ontem, durante algum tempo, tentando trocar a mensagem, mas não foi a minha vontade. Vamos ler então a Bíblia, amados. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos em sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos de sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Parece ser um trecho assim, muitas vezes até um pouco complicado, né? Quando a gente lê ele assim por cima. Por isso eu dediquei algum tempo para a gente poder entender o que Paulo quis nos trazer nesses 16 versículos que nós acabamos de ler. Paulo, quando ele escreve essa carta a Corinto, a gente vai entender que Corinto, naquela época, era um dos maiores centros, um dos centros mais importantes da filosofia. E eles davam muita importância para aqueles discursos sublimes, com palavras bonitas, aquelas sermões assim que os pregadores faziam para
para chamar a atenção do povo. Eles davam muita importância para isso naquela época. Hoje não é diferente. E em Corinto, naquela época de Paulo, já era assim. E a cidade de Corinto também, e a gente pode dizer que ela era um centro da vida silenciosa do primeiro século. Como assim da vida silenciosa, pastor? Porque naquela época já havia muita prostituição, homossexualismo, e o pior de tudo, essas ações, elas corriam junto com a vida religiosa daquela cidade. Então eles deturpavam a religião e ficava algo assim misturado com a promiscuidade, né? E além da influência filosófica que existia naquela região daquela época, ainda havia os falsos profetas. E um pouco mais para frente, na carta de Coríntios, Paulo vai falar sobre esses falsos profetas. E ele vai fazer uma autodefesa falando do que é ser um apóstolo realmente. Porque naquela época os homens eles faziam o quê? Eles queriam chamar a atenção do povo pelos discursos, faziam falsos milagres, tudo isso para iludiar o povo. E Paulo então faz uma autodefesa, porque ele também era apóstolo, só que ele veio pregar o Evangelho como o Evangelho é. Então é nesse contexto que começa a carta de Paulo a Corinto. E a integridade do Evangelho naquela época ela estava comprometida, a gente pode dizer assim, né? Assim como está comprometida hoje, porque a gente vê uma mescla de evangelho que está sendo pregado em vários lugares, que mais vem para confundir o povo do que para orientar realmente como a palavra é. Então é um evangelho meio misturado com filosofia, era muita filosofia misturada no meio do evangelho, o que acabava tornando o quê? Liberalismo. Tudo podia. Por isso que eles chegavam a praticar, fazer essas práticas promíscuas, até mesmo misturadas com cultos religiosos. Era muita filosofia e pouco evangelho. Virava liberalismo, né? Havia também na época a teologia da libertação, que era uma corrente que foi criada na época do Concílio do Vaticano, né? E era considerado assim um movimento inclusivista de teologia política. Como assim, pastor? Era um conceito que Jesus Cristo, que o Evangelho era direcionado para uma categoria de pessoas. Eles queriam incluir, dizer que o Evangelho era para algumas pessoas, não era para todas. Então eles incluíam, dentro desse Evangelho que eles pregavam, as classes sociais e os tipos de pessoas que eles queriam que fossem alcançados pelo Evangelho que eles pregassem. Então era uma mistura de doutrinas. Era havia se criado já naquela época, digamos assim, uma igreja mercado, onde as pessoas iam buscar algo por interesse. Eu vou na igreja hoje porque eu quero algo em troca. Sabe mais ou menos assim a campanha do culto da vitória? Você vem só para buscar alguma coisa? Eu não venho nos outros cultos, mas no culto da vitória eu vou, porque eu quero algo de Deus. Então eles pregavam muito isso, e eles traziam as pessoas firmadas nisso. Ó, tu vai lá, porque lá tem um Deus que vai te abençoar. Ele vai te dar um carro, ele vai te dar na época uma carroça, né, Cristiano? Tinha carro, né? Mas ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Então as pessoas ficavam presas nisso. Eu estou indo num lugar buscar algo para a minha vida. Eu estou indo lá trocar o meu louvor, a minha adoração por algo que esse Jesus que estão pregando possa me dar. Então vocês imaginem, para Paulo, como foi difícil nessa época
ele pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo, como ele é. Paulo foi mostrar para aquele povo que o centro do Evangelho não era o homem, sim Cristo. Que o centro do Evangelho era o Cristo crucificado, a morte de Cristo na cruz. Então ele entrou num ambiente que era difícil de se pregar. Hoje não está fácil. Está fácil para quem não quer seguir o Evangelho. Agora, quem quer seguir o Evangelho como ele é, não está fácil de a gente pregar o Evangelho como ele é. Porque as pessoas querem ouvir coisas que elas vão agradar o coração delas. Elas querem ouvir que Deus vai te abençoar, vai te dar uma casa, vai te dar um carro, que tu não vai mais sofrer. E o Evangelho não é isso, o Evangelho é cruz. E naquela época Paulo já enfrentava isso. Ele se deparou com o mesmo problema. E Paulo então ele vai fazer o povo de Corinto a relembrar o que era realmente o Evangelho. O Evangelho como ele é. 1 Coríntios 2,2 a gente leu, diz assim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O interesse de Paulo era pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Ele não foi lá para falar dele, ele não foi lá para se gloriar, ele não foi lá para dizer que ele era melhor do que os apóstolos que tinham lá naquela época. Não, ele foi lá para mostrar o Evangelho daquele que o havia alcançado no caminho para Damasco. Glória a Deus. Aquele que mudou a vida dele. Aquele que pegou Saulo de Tarso, perseguidor de cristão, e transformou em Paulo, pregador do Evangelho de Cristo. Aleluia. Aleluia. A morte de Cristo, ela tem que ser, ela não pode ser uma doutrina periférica, ou seja, que anda aos redores. Ela tem que ser o ponto central do cristianismo. Aleluia. Cristo tem que ser o ponto principal da pregação. A morte de Cristo, a expiação, o sacrifício substitutivo que Cristo fez na cruz do Calvário, de tomar os nossos pecados e se entregar por nós. Esse tem que ser o centro do Evangelho. Isso é que tem que ser pregado. Nós precisamos ouvir que a cruz de Cristo é amor, mas que a cruz de Cristo também é justiça. Cristo é amor, mas Cristo é justiça. E se nós não estivermos no caminho que Cristo nos ensina, infelizmente, quando ele voltar, nós corremos o risco de não subir. Eu ouvi um trechinho de uma pregação do pastor Cláudio Duarte essa semana, até eu e a pastora vimos bastante em casa. Porque ele disse que quando a gente morrer, a gente vai ter 3 surpresas. Que a primeira é chegar lá e dizer assim, eu subi, eu estou no céu. A segunda era, fulano está aqui, né? Não acredito que o fulano está aqui. E a terceira é, o fulano não veio? Ele não subiu? Sabe, isso é uma verdade, porque existem tantas pessoas que a gente olha e diz assim, o cara é crente. Mas será que é mesmo? Será que lá no fundo dele, o coração dele realmente está voltado para Deus? Está voltado para a salvação? E existem pessoas que a gente olha e no não real são mais santas do que nós. E é isso que a gente precisa refletir. Porque a gente não tem mais muito tempo. Sabe? Então isso é uma coisa que a gente tem que pregar, tem que ser falado, tem que ser exposto. Porque não é mais hora de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não vou chegar para o Silvio e dizer assim, Silvio, você aceitou a Cristo agora? Descansa, agora é só paz. Não, eu estou te mentindo. Evangelho é cruz, Evangelho é luta, Evangelho é sacrifício, Evangelho é renúncia,
Evangelho é abrir mão das tuas vontades para fazer a vontade de Cristo. Evangelho é ter que abrir mão de você mesmo e estender a mão para o seu próximo. Aleluia. Abrir mão das suas vontades para fazer a vontade do nosso irmão. Quando eu falo de fazer a vontade do nosso irmão, não estou dizendo para ser bobo de ninguém, mas servir ao próximo. Porque é para isso que nós viemos. Nós viemos para servir. Cristo veio para servir. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo vai vir para mostrar que a mesma cruz que era escândalo para os judeus, que era loucura para os gregos, era a própria salvação. Aleluia. Era a essência do Evangelho. Paulo vai anunciar simplesmente Jesus. Ele vai falar de Jesus. Não somente como um homem perfeito, um modelo de ética, de exemplo a ser seguido, mas ele fala no Jesus crucificado, um Jesus que se entregou para que nós pudéssemos ter vida, porque é no Cristo crucificado que se faz a sabedoria de Deus. É no Cristo crucificado que nós vamos aprender o Evangelho. E nós temos visto hoje, não só no Brasil, mas por aí fora também, um Evangelho humanista, pragmático, centrado no homem, onde o centro do Evangelho não é mais Jesus Cristo, o centro do Evangelho é o homem. É como se Jesus fosse o nosso mordomo, fosse o nosso serviçal, onde Ele tem que fazer a nossa vontade. E não é assim que funciona. É nós que temos que servir a Cristo. É nós que devemos a nossa vida a Ele. Ele não nos deve nada. Ele já fez o que tinha que fazer. E fez mais do que nós merecíamos. Porque nós não merecíamos que Ele morresse na cruz pelos nossos pecados. Então Ele não nos deve nada. E se Ele faz algo por nós, é pela sua infinita misericórdia. E como nós vemos a graça de Cristo, como nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida, quando nós começamos a depender totalmente deles. Como nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida. Eu e o Luiz estávamos conversando ainda hoje de manhã sobre isso. O Luiz ainda comentou comigo assim: pastor, como eu fico feliz de ver o cuidado de Deus na vida de vocês. Só que, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: não é fácil. Não é fácil. A gente abre mão muitas vezes da nossa vida para viver a vida dos outros. Só que em contrapartida, nós vemos o cuidado de Deus com a nossa vida. Aleluia. Nós não somos ricos. Quem nos conhece sabe que nós passamos por dificuldade, nós lutamos para ganhar o nosso dinheiro, mas Deus não tem nos desamparado. A cada situação que aparece, que a gente quer se desesperar um pouquinho, na hora certa Ele vai lá e algo acontece para que a gente não pereça. Então esse é o Cristo que a gente prega. Esse é o Cristo que tem que ser pregado. Não é um Cristo serviçal. Não é um Cristo que vem para fazer as nossas vontades, mas sim um Cristo que vem para transformar a minha vida, para me confrontar comigo mesmo, me mostrar que eu sou pecador, me mostrar que eu tenho que mudar, me mostrar que eu preciso andar no caminho que Ele nos ensina. E em contrapartida, assim Ele vai nos abençoar. Glória a Deus. Aleluia. E como não amar um Deus desse? Paulo vai falar aos Coríntios da dedicação que ele tinha, da decisão que ele tinha tomado em pregar exclusivamente o Evangelho. Somente aquilo que fosse realmente o que estava nas Escrituras. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que nós também já lemos, ele vai dizer assim, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
porque nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo tinha tudo para se gloriar, tinha tudo para se achar melhor do que os outros, porque ele tinha uma mente iluminada por Cristo. Ele teve um encontro com Cristo que mudou a vida dele, que transformou ele. E as palavras que Paulo falava não eram dele, sim direcionadas por Deus. E ele viveu experiências com Deus que ele podia se gloriar. Ele foi arrebatado, teve visões, mas nada disso corrompeu o coração de Paulo a ponto de ele pregar algo que não fosse o Evangelho, que viesse engrandecer a vida dele. Glória a Deus. Aleluia, glória. Aleluia. Paulo ele vai a Corinto expor as ideias dele, não as ideias rebuscadas, repetidas, repregadas, mas sim ele vai como um ser humano que foi encontrado por Cristo, que foi quebrantado, que foi mudado, que foi moído, que foi perseguido, mas que foi alcançado por Cristo. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo Paulo levou desde o encontro dele com Cristo até o início de ele começar a pregar o Evangelho. Supõe-se o tempo estimado, mas não se sabe exatamente. Mas eu fico imaginando que nesse meio tempo, Paulo deve ter sofrido muito. Muito. E eu não digo nesse caso de perseguições dos outros, mas sim do confronto que ele teve com ele mesmo. E é esse confronto que nos muda. É esse confronto que nós precisamos ter dentro de nós. Aleluia. É nós lermos as Escrituras e nos comparar com o que o Evangelho diz. Aleluia. Aí vai acontecer um confronto dentro de nós. E esse confronto é dolorido. Glória a Deus. Esse confronto muitas vezes machuca. Esse confronto nos entristece, porque nós vemos o quanto nós somos ingratos. A pastora pregou aqui no início sobre gratidão. E a nossa propensão já do ser humano é ser ingrato. Porque Deus pode nos abençoar hoje, mas amanhã a primeira coisa que acontecer, que não for do meu agrado, eu vou começar a murmurar. Eu vou começar a achar um pretexto para dizer que Deus não me ouve, para dizer que Deus não fala comigo. Se Ele não está falando contigo é porque Ele está te preparando para alguma coisa. Ele quer estar te ensinando algo. Então seja grato. Seja grato. Seja grato. Porque a gratidão abre as portas para o teu milagre. Aleluia. Aleluia. Deposita nele as tuas ansiedades. Vivo hoje, não vivo o amanhã. O amanhã não existe. O ontem já passou. O que existe é o hoje. Então o que tiver para fazer, faça hoje. Não deixe para começar a orar amanhã. Não deixe para começar a ser mais santo amanhã. Porque o amanhã pode não chegar. Paulo ele tomou uma decisão tão importante na vida dele, que ele deixou de viver a vida dele, e o único tema que ele tinha no coração dele agora, então, era pregar o Evangelho. Quantos pregadores a gente vê na Evangelho que engrandecem o homem, que estão firmados neles mesmos? Aleluia. Gálatas 6,14 vai dizer assim, mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. Eu não estou dizendo que a gente vai sair por aí igual louco, né, como Paulo fazia, porque eu acho que Paulo era meio louco para fazer o que ele fazia, né? Mas nós temos que defender a nossa identidade cristã. Verdade. Nós temos que mostrar que nós temos algo diferente. Nós temos que mostrar no nosso trabalho, nós temos que mostrar lá na rua, nós temos que mostrar em casa,
que nós somos diferentes, que nós fomos alcançados pela cruz de Cristo, que dentro de nós existe um confronto, existe algo que nos põe cara a cara todos os dias com quem nós somos e quem nós devemos ser. E essa é uma luta diária, irmãos. Aleluia. É verdade. Paulo ele vai querer que Deus, que o povo de Corinto confie em Deus e não nele. Ele não foi lá e disse assim, ó, porque eu estou dizendo que é isso, que é aquilo, não. Ele foi pregar as Escrituras. E ele não firmou nada nele, e sim em Deus. E ele afirmava que tudo que saía da boca dele era sabedoria que vinha de Deus. E eu creio que esse era um dos grandes segredos da vida de Paulo. Ele entender que ele era dependente de Deus. Quando nós entendemos a nossa dependência de Deus, nós começamos a viver os cuidados de Deus na nossa vida. Porque o mais importante de tudo no Evangelho não é o mensageiro, sim a mensagem que é pregada. Aleluia. Aleluia. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir nessa noite. Culto do amigo. Mas amados, eu tentei dar a mensagem. Eu não consegui. Então, se Deus está falando isso, é porque alguém está sendo alcançado. Glória a Deus, aleluia. Paulo queria mostrar mais ou menos assim, ó, o vaso aqui é de barro. Se bater, quebra. E se quebrar e for colado, não vai ficar a mesma coisa. Agora, o conteúdo que tem dentro do vaso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. É, Jesus. Eu quero ser vaso usado por Deus. Quem quer? Aleluia, glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, ó, quebra o vaso e faz de novo. O vaso não importa, o importante é o conteúdo. Glória a Deus. Esse pastor que está aqui não tem nada para oferecer para vocês, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Aleluia, Jesus. Pela misericórdia infinita de Deus. Aleluia. É privilégio? Não é privilégio. É graça. É entender que é dependente e abrir o coração e dizer assim, Senhor, faz de mim a tua vontade. Aleluia. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Por mais doloroso que seja, me faz instrumento da tua graça. Aleluia. Aleluia. Eu não sou merecedor, nem sou eu. Mas Ele me alcançou. Ele me moeu. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Doeu. Foi difícil. Silvio, tinha dias que eu dizia assim, eu não vou conseguir. A sorte que eu tinha alguém do meu lado. Que Deus colocou no meu caminho. Para me pegar pela mão e dizer assim, mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. E todos os dias era um leão, um urso e mais Golias junto. Mas pela misericórdia de Deus eu consegui. Glória a Deus. Então dê glórias a Deus por aquela pessoa que está do teu lado e diz assim, ei, mais um pouquinho. Dá glória a Deus por aquele teu amigo que muitas vezes não está perto de ti, mas te manda uma mensagem e diz assim, ei, como é que tu está? Ei, Deus te ama. Aleluia. Aleluia. Isso faz a diferença na vida de qualquer um. Aleluia. Oh, glória. Quem era Paulo? Um grande pastor, um grande apóstolo? Não, era apenas Paulo. Mas o que ele pregava tinha uma essência. Algo que o tornava especial. Paulo veio mostrar para aquele povo que o Evangelho já fazia parte
do plano de salvação de Deus para com o homem desde lá do passado, desde o início da criação. Porque o Evangelho é a sabedoria de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Jesus Cristo se fez o Verbo, se fez a palavra. E o Cristo crucificado agora não é mais o Verbo, e sim a sabedoria de Deus. É Ele que tem que nos inspirar, é Ele que tem que nos instruir, é Ele que tem que nos mostrar o caminho. Sede imitadores de Cristo. Aleluia. Aleluia. Sede imitadores de Cristo. O Evangelho é a origem da verdadeira sabedoria. Ele não procede dos homens, mas de Deus. Não foi criado, não foi inventado. Não é uma história em quadrinho, mas ela foi gerada lá na eternidade por Deus. A nossa salvação, ela já foi planejada por Deus desde lá no início. Glória a Deus. E ela está à disposição para todos nós. Aleluia. Eu quero a minha. E você? Até a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Atos 2, 22 e 23 diz assim: Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, predetestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Aqui já está dizendo, ei, já era plano de Deus. Aleluia. Deus já nos amava tanto que Ele sabia que Ele ia ter que entregar o Filho dele para o povo pecador, não merecedor. O plano de Deus na nossa vida não é uma estratégia tardia. Não era nada encoberto do passado, era plano de Deus para a nossa vida. E se você está aqui hoje, é plano de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Silvio, se tu entrou naquela porta ali aquele dia, porque era plano de Deus na tua vida. Rodrigo, se tu está aqui hoje, porque é plano de Deus na tua vida. Glória a Deus. Nós não conseguimos ficar afastados de Cristo. Tem uma música que diz: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. Eu vim com a pastora e eu digo para ela, nos momentos que a gente está passando mais prova, eu falo para ela assim: nem para me desviar do Senhor, porque eu não consigo. Vem aquela angústia, vem aquela tristeza, a gente até pensa em murmurar, mas ao mesmo tempo que a gente está murmurando, eu já estou pensando: Deus tem algo melhor, Deus vai dar um jeito, Deus vai agir, Deus vai fazer. E no momento exato Ele faz. Aleluia. O conhecimento de Deus não é adquirido por investigação, por tanto estudar, por filosofia, por teologia. Não. Sabedoria de Deus provém de Deus. Aleluia. Tiago, o que Tiago vai nos dizer? Aquele que almeja por sabedoria, pede a Deus. Né, irmão Joel? Ele vai te capacitar, Ele vai te dar. Ele é Pai de bondade e misericórdia. E qual é o Pai que vai negar o meu filho? Só que eu e o Luiz estavam conversando sobre algo hoje de manhã também. A comparação que nós fazemos de nós com Deus, uma relação de filho e pai, ela é verdadeira. E nós que somos pais, nós sabemos qual é o pai que vai ver um filho pedindo algo e não vai dar. Só que o filho tem que ser merecedor. Se o filho é desobediente, como é que o pai vai dar algo na mão daquele filho, se ele sabe que vai ser para a ruína e não para a bênção dele? Então a nossa relação de filho e pai tem que ser uma troca.
Tem que ser algo mútuo. Eu sei que Deus vai me abençoar, mas eu preciso adorar. Eu preciso dar o meu melhor para Ele. Eu preciso abrir o meu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. O propósito dessa sabedoria de Deus não é apenas a glória de Deus, mas também a glória dos remidos. Não para se gloriar, mas quando eu falo de glória, é a glória da salvação. Aleluia. É a glória de saber que nós estamos na presença de um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, que não nos larga, que nos abraça, que nos acaricia nos momentos que nós mais precisamos. E essa mesma sabedoria vai culminar no quê? Na glória, na nossa redenção. E João 17, 22 diz assim, e eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Olha que bonito. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. Olha só o amor de Cristo por nós. Pai, está vendo esse povo aí, que não é merecedor, que é pecador, esse povo que tu me deste, Pai, esse povo que eu me entreguei lá na cruz por eles. Onde eu estiver, Pai, eu quero que eles estejam comigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. Ele não nos abandona. Ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos dele. Tanta gente que fala, parece que Deus me abandonou. Deus não nos abandona. É nós que nos afastamos dele. Aleluia. E Paulo vai mostrar que a sabedoria, ela está à disposição das pessoas regeneradas, das pessoas que abriram o coração para Cristo. Os governantes de Roma, as autoridades judaicas, eles não sabiam do fato de quem realmente era Jesus. Jesus era a sabedoria de Deus. Eles viam Jesus como simplesmente um profeta ou um impostor. Porque se eles soubessem, com certeza eles não tinham crucificado Jesus. Até mesmo porque Jesus orou ao Pai quando estava na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Se eles tivessem sido alcançados pela sabedoria de Deus, com certeza eles não fariam o que fizeram com Jesus. Chamada de ignorância espiritual, nós podemos dizer assim. E crucificaram Jesus da mais terrível forma, porque ele era inocente. Com a mais profunda ingratidão, nós podemos dizer, porque ele só fez o bem. A mais terrível crueldade, porque a morte de cruz era a mais terrível da época. A mais terrível impiedade materna. Eles não tiveram piedade nenhuma. Mas tudo isso foi para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus. Para que nós pudéssemos ter acesso à sabedoria de Deus. O que Paulo vai dizer? Que a percepção humana, sabedoria é uma coisa que a percepção humana não pode alcançar. E ele vai dizer o quê? Nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração de tamanha o esplendor da sabedoria de Deus. Mas Deus fez o quê? Revelou pelo Espírito. Porque Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Que agora o Espírito Santo não habita mais num templo, não habita mais em um determinado local específico, mas que nós somos portadores do Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá sabedoria. Porque Paulo vai dizer: quem é que pode conhecer o coração do homem a não ser o Espírito? Eu não sei o que se passa no coração do irmão Joelson, eu não sei o que se passa no coração do diácono Bruno, mas o Espírito que habita dentro de nós, ele conhece. Então Paulo vai fazer uma comparação da seguinte forma: como é que nós, podemos conhecer a sabedoria de Deus, o que existe no interior de Deus, se nós não temos o Espírito Santo de Deus? Por isso que Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus é dada aos remidos, é dada àqueles que aceitaram a Cristo. Porque só sabe o que se passa realmente dentro de cada um de nós o nosso espírito, o meu eu. E da mesma forma não tem como eu conhecer o que se passa no coração do irmão Luiz. Só o Espírito Santo que habita nele que vai saber. E se eu quero ter acesso à sabedoria de Deus, eu preciso que realmente o Espírito Santo de Deus habite em mim. Porque somente o Espírito Santo de Deus conhece o que se passa no coração. Aleluia. Eu fiquei, quando eu comecei a estudar esse texto, eu comecei a viajar. Quando eu comecei a entender o que Paulo realmente queria passar, a mensagem que Paulo realmente queria passar para aquele povo, que estava com os olhos fechados, que estava com os olhos totalmente fechados para a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus só vai habitar em nós quando nós abrimos o nosso coração realmente para Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida a partir do momento que nós abrimos o nosso coração a Cristo. Aleluia. Muitas religiões pregam que para você ter o Espírito Santo de Deus você precisa falar em língua, da pirueta, salto mortal carpado. Não. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, irmão. A partir do momento que você abre o coração para Cristo, você é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que vem depois disso são dons, são evidências do Espírito Santo na tua vida. E muita gente faz confusão com isso. Eu, no início da minha conversão, eu fazia confusão com isso. Porque eu orava, eu pedia e dizia assim: eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não falo em línguas. De queixo brilhar, né? Esses são frutos do Espírito, são dons que o Espírito Santo nos dá. Mas você precisa entender que a partir do momento que você abre o seu coração para Cristo, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Aleluia. Oh, Jesus. Então, amados, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós temos acesso à sabedoria de Deus. O Espírito Santo de Deus nos cela, Ele nos batiza, Ele nos cela. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção
da possessão adquirida para louvor da sua glória. Nós somos batizados pelo Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E Ele vai permanecer em nós. João 14,16: E eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 2,12: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia. O Evangelho é lindo. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Sabe o que é mais bonito? Tudo que eu estou falando aqui, a gente está provando pela palavra. Aleluia. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aleluia. Nós não recebemos o espírito de medo. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. O Espírito Santo sonda, ele esquadrinha os nossos corações, ele sabe das coisas mais profundas que existem no coração de cada homem. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz assim: mas Deus